Bom dia, graça e paz a todos. Aqui é o Bispo Walter, presidente da Igreja Apostólica Sopro Divino. Estava eu meditando na palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, que diz: Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Está no livro de Provérbios 23, 26. Quando nós vemos aqui no livro de Provérbios dizendo: dai-me o teu coração, o coração é a fonte da vida. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela expressa que nós devemos entregar o nosso coração a Deus. Mas o que realmente eu vejo nos dias de hoje é muitas pessoas dando o seu coração para tantas outras coisas, menos para Deus. A pergunta que eu posso fazer é: quem é digno de receber o nosso coração? É a pergunta que eu faço para você. Quem é digno de receber o seu coração? Quem irá cuidar dele? Quem irá cuidar do seu coração? A quem podemos entregar o nosso coração? A quem nós podemos dar o nosso coração e ter uma profunda tranquilidade de paz e sabermos que jamais seremos machucados? A quem entregaremos o nosso coração? A palavra do Senhor nos mostra no livro de João, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, João capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, que fala sobre uma mulher que deu o seu coração a muitos relacionamentos passageiros, uma mulher samaritana. Diz assim: disse-lhe Jesus, olha só, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Quando nós vemos no versículo 18, porque tivesse 5 maridos, o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus a levou a considerar o seu estado irregular que ela estava vivendo. Ela tinha dado o seu coração aos relacionamentos passageiros, e Jesus diz que ela estava num estado irregular porque ela teve 5 maridos e o que agora ela tinha não era dela. Mas Jesus ofereceu um relacionamento totalmente diferente do que ela estava vivendo, um relacionamento eterno. Quando a Bíblia diz em João capítulo 4, do versículo 13 ao 14, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa mulher samaritana, ela tinha ido até o poço de Jacó para pegar água, e quando ela chegou ao poço de Jacó, ela se deparou com o Messias, com o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos mostra então que Jesus ofereceu a ela um relacionamento eterno, porque ela tinha já vários relacionamentos, mas os relacionamentos dela eram relacionamentos passageiros. Eu fico me imaginando como estava o coração dessa mulher, colocando a esperança ali no seu marido. Ela estava entregando o seu coração ali a um, depois a outro, e agora aquele que ela tinha entregado o seu coração, que era o 5º, também não era dela. Então ela teve 5 maridos, e nós vemos que Jesus realmente levou ela a considerar o seu estado que ela estava vivendo, o estado irregular, com 5 maridos. Então Jesus oferece esse relacionamento eterno, como diz aqui em João capítulo 4, do 13 ao 14, e Jesus levou ela a um relacionamento de intimidade com ele, como diz em João capítulo 4, do versículo 23 ao 24, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
o Pai procuram tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos que aquela mulher sempre deu o seu coração aos relacionamentos passageiros, mas agora ela estava entregando o seu coração a um relacionamento eterno. A Bíblia diz que quando Jesus falava com ela, ela disse que ela tinha ouvido falar que realmente o Messias havia de vir, porque nós vemos que no versículo 25 a mulher disse assim: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. E naquele momento, a palavra do Senhor diz que os discípulos do Senhor chegaram e se surpreenderam. Jesus estar no poço de Jacó, falando com uma mulher samaritana, porque os judeus em si não falavam com os samaritanos, mas eles se surpreenderam, mas ficaram quietos. Aquela mulher, a Bíblia diz, deixou, pois, no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher teve um encontro verdadeiro que ela necessitava para que o seu coração tivesse paz, para que o seu coração tivesse alegria. E esse encontro foi com o Messias, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode dar a fonte de águas vivas para todos aqueles que procuram, porque a Bíblia diz que aquele que busca acha, e o que pede recebe. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher recebeu, porque ela largou o cântaro e saiu testificando que o Messias é aquele que falava com ela. Amado, a mulher samaritana tinha dado o seu coração para os vários relacionamentos passageiros, mas chegou o momento que ela entregou o seu coração ao Senhor Jesus. Aí se cumpre o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração. Olha, dai-me, filho meu, o teu coração. Nós vemos outro exemplo na palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 30, que fala do jovem rico, que esse jovem rico, ele havia entregado o seu coração ao quê? As riquezas. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando nós analisamos aqui no versículo 26, Jesus olhando para eles disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Nós vemos aqui que a palavra nos mostra que o jovem rico, ele havia entregado o seu coração às riquezas e não ao Senhor Jesus. Nós vemos que ele desejava a vida eterna, mas era apegado aos bens terrenos. Está lá no versículo 16 e versículo 22, que diz assim, ó: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Olha só, e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía propriedade. Amado, a palavra do Senhor nos mostra claramente que o coração desse jovem estava o quê? Na sua riqueza. Não só na riqueza, como diz no versos 20, que estava na sua religiosidade. Porque a religiosidade o limitava. Olha só, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele era realmente um guardador, porém, o coração dele não estava no Senhor Jesus. Quantos são assim nos dias de hoje? Acham, né, que a religião, que o estar apegado a uma denominação vai trazer a salvação. E não é bem por aí. Por quê? A religiosidade não pode salvar. O único que pode salvar é Cristo. E o nosso coração tem que estar em Cristo. Se o nosso coração não estiver em Cristo em primeiro lugar, então nós teremos uma vida frustrada. Por quê? Vamos supor, se eu coloco o meu coração em primeiro lugar na minha esposa, vai chegar o momento que o Senhor vai a levar. Então aonde estará a minha esperança? Estará na minha esposa? Então o sentido da vida para mim vai acabar. Por quê? O meu coração estava pegado à minha esposa. Agora, se o meu coração estiver em Deus em primeiro lugar, e ali automaticamente eu perder a minha esposa, a minha vida continua. O significado da minha vida continua. Agora, se o meu coração estiver na minha esposa e ela falecer, então isso acarreta o que sobre a minha vida? Que o significado meu de viver acabou. Então, amado, logicamente que nós devemos amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, mas acima de tudo, nós devemos amar a Deus. A palavra do Senhor diz que esse jovem rico, ele amava as riquezas. A sua religiosidade o limitava, como diz no versículo 20. Mas no versículo 22 nos mostra que seu coração estava preso às riquezas desse mundo. Porque diz assim: e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. Quer dizer, o Senhor Jesus disse a ele: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e terás, né, a entrada no reino dos céus. Porém, ele se entristeceu. Ele se entristeceu por quê? Porque ele tinha propriedade, o seu coração estava pegado na propriedade. Então a perca dos seus bens era a perca do significado da vida para ele. Mas mal sabia ele que a vida está em Cristo. A palavra do Senhor nos mostra que ele até desejava a salvação, porém estava apegado às riquezas que são transitórias e estão em detrimento da nossa maior riqueza, que é viver com Cristo por toda a eternidade. Então ele vivia mais o detrimento das coisas do que na presença do Senhor Jesus. Amado, que ele amava mais as coisas, os bens, do que amar o Senhor Jesus. Outro exemplo que nós tomamos, um exemplo maravilhoso,
é aquela mulher pecadora que derramou seu coração aos pés de Jesus. Está lá em Lucas 7,37, que diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, olha só, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. A Bíblia nos mostra que essa mulher pecadora se derramou ali aos pés de Jesus. Ela derramou o seu passado, que seria o vaso de alabastro, como diz no versículo 37. Ela se derramou, e ali mostra o arrependimento dela, porque no versículo 38, se você analisar no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 38, diz assim: e estando por detrás aos seus pés, chorando. Aqui que me chama a atenção, chorando. Então, as lágrimas que ela derramava demonstravam o quê? O arrependimento. E nesse mesmo versículo, nós vemos que ela derramou o seu orgulho e vaidade. Por que ela derramou o seu orgulho e vaidade? Porque os cabelos dela, ela usou para enxugar o pé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ela derramou o seu passado com o vaso do bálsamo, como diz no versículo 37. Ela derramou o seu arrependimento, as lágrimas, como diz no versículo 38. Ela derramou o seu orgulho e vaidade, que seriam os cabelos, enxugando os pés do Senhor, como diz no versículo 38, que diz: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-o com unguento. Amado, então nós vemos aí que essa mulher realmente ela se derramou aos pés do Senhor Jesus. A pergunta que eu te faço nessa manhã, a pergunta: quem é digno de receber o seu coração? Quem irá cuidar de você? A quem você pode entregar o seu coração, tendo uma profunda tranquilidade de paz? A quem você pode entregar? Quem você acha que nunca irá machucar o teu coração? A palavra de Deus diz em João capítulo 4, que a mulher samaritana deu o seu coração ao relacionamento passageiro. Em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 30, o jovem rico entregou o seu coração às riquezas. E com isso, acabou dando as costas para Jesus. Terceiro, a mulher pecadora derramou o seu coração aos pés de Jesus, como diz em Lucas 7,37. Então, nós vemos aí, que dali, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 4:29, Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, então dali buscará ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você tem buscado o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Você tem entregado a tua vida ao Senhor? Como a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Que esta palavra e essas perguntas fiquem ao teu coração. Quem é dono do teu coração? Quem realmente está no centro do teu coração? Que você possa entregar o teu coração ao Senhor Jesus e que você possa ter uma vida ricamente abençoada pelo Senhor. Deus abençoe a todos, que todos que estiver vendo e ouvindo essa reflexão possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Faça como essa mulher em Lucas capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 38, que ela se derramou aos pés do Senhor Jesus e derramou o seu coração aos pés do Senhor. Que você possa se derramar aos pés do Senhor Jesus.
Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Graça e paz. Oh, aleluia. Aleluia. Deus abençoe.